Olá, boa noite para você que está ligado no JFTV Câmara. Eu sou a Aline Cristina e a partir de agora você acompanha comigo o que foi notícia durante a semana no mundo, no país, em Minas e em Juiz de Fora e região. Na política internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que planeja assinar um decreto para acabar com a concessão da cidadania americana a filhos de imigrantes ilegais nascidos no país. Segundo ele, o objetivo é pôr fim a uma brecha legal que protege imigrantes. Em entrevista a uma emissora de TV nos Estados Unidos, Donald Trump disse que pretende mudar a lei americana por meio de uma ordem executiva. Ele falou que os Estados Unidos é o único país do mundo onde uma pessoa chega, tem um bebê e essa criança é uma cidadã americana até 85 anos de idade, com todos os benefícios. Aqui no Brasil, um projeto que garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões bancários de crédito e débito em braille foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Há pouco mais de 14 anos, Justino ficou cego. Ele começou a sentir dores nos olhos, procurou o oftalmologista e recebeu o diagnóstico. O vírus da herpes havia atingido a sua retina. 13 dias depois, Justino já não enxergava. Desde então, ficou dependente da bengala e do cão-guia para fazer as pequenas tarefas do dia a dia. Pelo menos no banco em que tem conta, Justino pôde contar com o Braille, o sistema de escrita em alto relevo nos cartões de crédito e de débito. Além de trazer mais segurança, e autonomia para eu utilizá-los com independência, traz a inclusão. Acaba que eu mesmo posso manusear os meus cartões, posso até guardar ele de várias formas, que assim que eu pegar e ler o Braille eu sei que cartão é aquele, se é de crédito ou se é de débito da conta corrente ou da conta poupança. Então acaba que eu não preciso de pedir auxílio a ninguém. No Brasil, atualmente, 16 milhões e meio de pessoas têm algum tipo de deficiência visual. Isso soma 7% da população. E 15% dessas pessoas, ou 2 milhões e 400 mil, precisam do sistema Braille para ter acesso às informações básicas do dia a dia. Esse foi o principal argumento do relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Francisco Floriano: garantir a independência das pessoas com deficiência visual. Uma suma importância de você dar a independência a essas pessoas que vivem numa dependência física aí da visão. E eu creio que as instituições elas têm que garantir agora às pessoas com deficiência visual todo aquele ensinamento de Braille, seja do código de segurança, o nome completo, a bandeira do cartão. É uma garantia para essa população. Além do porta-cartão com todas essas garantias que o relator, deputado Francisco Floriano, citou, o texto aprovado na CCJ assegura que os deficientes visuais recebam um kit, que vai conter também etiqueta em braille fixa ao cartão, com informações de identificação do tipo do cartão e os 6 dígitos finais do número. Identificação do tipo de cartão em braille. É o primeiro dígito, o que identifica o tipo do cartão. Hoje os cartões não têm qualquer tipo de identificação para quem não tem resíduo visual. Não tem nenhuma possibilidade de uma pessoa com deficiência visual, se ele tiver mais de um cartão, claro, de identificar se é um cartão de um banco A ou se é um cartão de um banco X. E quando a gente fala de independência e autonomia, tratando-se do projeto de lei e da pessoa com deficiência visual, a gente está falando da garantia dessa acessibilidade. A garantia à acessibilidade é dar a possibilidade e condição da pessoa com deficiência ter aquela autonomia de pegar assim, olha, meu extrato está aqui, eu vou ler. Eu sei todas as transações através da leitura com caractere Braille, com caracteres Braille. Então é muito importante.
Para combater agressões praticadas dentro de hospitais, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que aumenta as penalidades para os crimes contra médicos e profissionais da área de saúde. Mais de 70% dos profissionais de saúde que atendem em emergências disseram já ter sofrido algum tipo de agressão, segundo dados do Conselho Federal de Medicina. A cena se repete. Pessoas que não conseguem atendimento acabam partindo para a violência para tentar resolver a situação. As brigas vão de pequenas discussões até agressões graves. Em 2010, a enfermeira Vilma Lobo estava trabalhando em um hospital público de Ceilândia, no Distrito Federal. Uma pessoa perfurou Vilma com uma seringa com sangue contaminado com HIV para exigir que um paciente fosse atendido imediatamente. A enfermeira foi socorrida, recebeu medicação anti-HIV e, por sorte, não foi infectada. Vilma conta que ficou aterrorizada e acabou pedindo para ser transferida para outro setor. A gente acaba sendo penalizado duas vezes. A primeira, realmente, a questão da justiça. Não houve nenhum tipo de indenização, nem pelo Estado, nem pela família. E também por ser remanejado para um setor que a gente não tem tanta afinidade, mas acaba indo por medo de novas agressões. O diretor do Conselho Federal de Medicina diz que muitos profissionais de saúde que atendem na emergência precisam tomar antidepressivos para conseguir trabalhar. Tem muitos médicos ficando doentes, tem médicos que amam, eles não querem trabalhar em consultório, eles querem trabalhar em hospital, querem trabalhar em emergência, eles adoram esse trabalho, mas estão ficando doentes, os médicos, enfermeiros, outros profissionais. Por quê? Porque essa hostilidade atemoriza. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que aumenta em 1/3 a pena para quem praticar crimes de calúnia, injúria, difamação, lesão corporal, ameaça ou desacato contra profissionais de saúde no exercício da profissão. O deputado Goulart, autor da proposta, diz que o objetivo é desestimular a violência. Todo médico, todo enfermeiro, ele é preparado para atender bem a população. E, na realidade, ele o faz. Se existem maus profissionais, você tem que denunciar esse mau profissional, mas nunca agredi-lo. O deputado Irã Gonçalves foi o relator da proposta. Segundo o parlamentar, pacientes e familiares podem fazer denúncia na ouvidoria do SUS, procurar o Ministério Público e até o Poder Judiciário. Só não podem praticar agressão. Nada lhe dá o direito de agredir o profissional de saúde que às vezes está ali de uma maneira, às vezes até muito frágil, porque a estrutura é frágil, mas mesmo assim ele não abandona o trabalho, ele procura lhe atender da melhor maneira, dentro daquelas necessidades que você apresenta e dentro das limitações que se apresentam a ele no seu local de trabalho. Uma comissão de deputados e senadores aprovou mudanças em uma medida provisória que estabelece uma nova política de incentivos tributários para as montadoras de veículos pelo prazo de 15 anos. Na forma de projeto de lei de conversão, a medida será analisada nos plenários da Câmara e do Senado e precisa ser aprovada até o dia 16 de novembro. Em 2017, havia mais de 43 milhões de veículos circulando pelas ruas e estradas brasileiras. Pouco mais da metade dessa frota tinha entre 6 e 15 anos de idade. Isso significa que grande parte desses veículos ainda não conta com itens de segurança que se tornaram obrigatórios em 2014. Além disso, as montadoras de automóveis reclamam que a carga tributária do país dificulta a competição num setor que exige processos industriais cada vez mais modernos. Esse argumento é compartilhado pelo relator da Comissão de Deputados e Senadores, que aprovou com mudanças a medida provisória que estabelece um novo regime de incentivos para o setor, com validade de 15 anos. Um país que tem uma carga tributária de PIS, COFINS, IPI, ICMS, que chega à ordem hoje de 34%, 35% do PIB, se você não estimular essas empresas, essas indústrias, e nesses incentivos, você não
fará com que elas tenham sobrevivência e possam fazer a sua ampliação. Uma das mudanças aprovadas pelos parlamentares foi a extensão por 5 anos até 2025 de incentivos especiais para as montadoras instaladas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O relator considera que, apesar do impacto nas receitas do governo, a medida é necessária para a sobrevivência dessas indústrias. Foram indústrias que foram implantadas e instaladas em estados que não têm característica do setor produtivo automotivo e que estão lá graças aos incentivos que foram aplicados, e nós achamos por bem acatar essas medidas para que essas indústrias não só fizessem valer os investimentos que lá estão, mas que possam trazer mais e mais investimentos que já estão programados. Casos de agressões e ataques registrados durante o processo eleitoral motivaram uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas. Confira na reportagem o que foi debatido. Na abertura da reunião, o deputado Cristiano Silveira, do PT, apresentou um levantamento dos casos de violência registrados no Brasil nas eleições 2018. Segundo o parlamentar, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, foram 6 ocorrências registradas em todo o país contra eleitores de Jair Bolsonaro. Por outro lado, já são 50 casos de agressões cometidas por apoiadores de Bolsonaro. Entre elas, o assassinato em Salvador do mestre de capoeira Moa do Catendê, de 63 anos, após uma discussão em que defendeu seu voto em Fernando Haddad. Não há direito humano relacionado à liberdade de expressão se você for coibido, for ameaçado e for, inclusive, torturado por expressar esse tipo de opinião. Os casos de agressões verbais, intimidações e ameaças nas redes sociais também são preocupantes. Para a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, a liberdade de expressão está ameaçada. Desde o início do ano, já foram registradas 137 agressões a jornalistas no país, entre ataques físicos e digitais. A informação é muito importante para a eleição, uma eleição feita essa baseada no fake news, nas notícias falsas, então é muito importante a presença do jornalista e, infelizmente, o que tem acontecido é um avanço contra a imprensa, de maneira que a gente nunca viu antes. O deputado estadual eleito, Bruno Engler, do PSL, representante do movimento Direita Minas, disse que as agressões partem de ambos os lados. Graças a Deus, nós temos as redes sociais, que são a nova fronteira da informação, para a gente se informar e desbancar essas mentiras que são espalhadas sem nenhum pudor. Os participantes da audiência pública manifestaram preocupação com a defesa da democracia e com as consequências do clima polarizado das eleições. A mensagem que a gente trouxe aqui foi da necessidade de retirar o ódio enquanto argumento, enquanto elemento desse debate político. É a hora de botar a bola no chão, é a hora de entender que a gente não precisa reconhecer o nosso adversário político como nosso inimigo. Quando o ódio ao seu inimigo, aquele seu adversário, ele se eleva, as pessoas parecem que elas se veem legitimadas a praticar atos, às vezes, de violência e a praticarem discursos, às vezes, de repúdio ao outro. 60 mil novos casos de câncer de mama a cada ano no país. Essa é a estimativa do Ministério da Saúde. De acordo com especialistas, quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura do câncer. Por isso, autoexame e mamografia são fundamentais na prevenção. E pensando numa alternativa para devolver confiança e recuperar a autoestima para quem enfrenta tratamento com algum tipo de câncer, uma ação de voluntários em Belo Horizonte fornece perucas para pacientes. Veja que bacana! As cabeleireiras Jane e Carolina, mãe e filha, donas deste salão no centro de Belo Horizonte, sonhavam iniciar um trabalho voluntário. Acabaram se tornando parceiras da Santa Casa de Misericórdia, o maior hospital de Minas Gerais. Há um ano, elas fornecem perucas para pacientes com câncer atendidos pela instituição. Não cobram nada pelo trabalho e tentam entregar, em média, 2 perucas por semana.
Uma atividade que envolve todo o salão. Cada um aqui faz um pouquinho. Um pintinho, outro hidrata, outro pinta, outro corta, o outro faz. É Mauro quem tece as perucas oferecidas à Santa Casa. Ele se emociona com o modo como as crianças recebem o produto. Feliz demais. Tem criança que até dorme com as perucas no hospital, nem tira. É gratificante demais. Para obter os cabelos usados nas perucas, o salão divulga campanhas na internet pedindo doadores. Os cabeleireiros fazem questão de entregar as perucas aos pacientes, aproveitando para fazer os ajustes necessários. Um encontro sempre emocionante, conta Carolina. Tem gente que está passando por um momento difícil e está com um sorriso no rosto, está com uma alegria. E muitas das vezes a gente reclama por tão pouco, né? Para o paciente, a peruca representa mais um instrumento na luta contra a doença. Ela ajuda a recuperar a autoestima e fortalece o ânimo para enfrentar a rotina de tratamentos. Adriana é uma dessas pacientes. A jovem de Montes Claros, no norte de Minas, mãe de um menino de 3 anos, está internada há um mês na Santa Casa, onde se trata de uma leucemia. Há uma semana, ela ganhou a peruca de presente. É importante porque às vezes a gente sai, vai numa loja, as pessoas, se tiver careca ou com o lenço, as pessoas já te olham assim diferente. E com a peruca não, com a peruca você passa despercebido. Eu fiquei feliz porque quando eu vi a peruca, eu vi que era uma peruca muito bonita, né? E eu falei, nossa, Adri, a peruca é bem lisinha, tem até um brilho, deu certinho, parece seu cabelo natural. No ano passado, a Santa Casa de Misericórdia realizou cerca de 1.100 cirurgias relacionadas ao câncer de mama, uma doença que abala a autoestima feminina. A mulher encontra-se fragilizada pela falta da mama ou por uma mama operada parcialmente, e aí com a queda do cabelo isso envolve mais ainda a autoestima da mulher. Então a doação da peruca acrescenta bastante na questão psicológica, na questão de enfrentamento mesmo do diagnóstico e do tratamento. Para o médico, a melhor forma de se combater a doença, que registra 60 mil novos casos por ano no Brasil, ainda é a prevenção. A detecção precoce seria através do exame físico com um profissional de saúde e a realização de mamografia. Então a gente sabe que os cânceres que são diagnosticados precocemente, eles têm uma chance de cura de até 90%. Então a sobrevida alta em 5 anos. Então daí o benefício de você fazer o teste mais rápido, mais cedo, até para poder tratar a doença de uma maneira mais eficaz. Passagem de ônibus mais cara a partir da próxima segunda-feira. O valor em Juiz de Fora subiu para R$ 3,35. O reajuste foi apresentado em audiência pública na Câmara Municipal. O repórter Maurício Oliveira acompanhou a discussão. R$ 3,35. Esse é o novo valor da tarifa de ônibus em Juiz de Fora, que entra em vigor a partir do dia 5 de novembro. Atualmente, a passagem custa R$ 3,10. O reajuste de 25 centavos representa um aumento de 8%. A novidade foi anunciada dia 30 de outubro na Câmara Municipal durante a audiência pública para que os vereadores pudessem conhecer a tabela do cálculo tarifário, já que não é competência deles votar sobre esse aumento. O novo valor foi definido por técnicos da Prefeitura e discutido com o Conselho Municipal de Transportes. Muita gente que estava no plenário questionou o aumento diante da qualidade do serviço oferecido. Nós sabemos que a crise chegou, é um valor até justo, vamos dizer assim, mas a qualidade do transporte não é favorável em hipótese alguma. Como eu disse, os abrigos, os ônibus estão os abrigos ruins, os ônibus estão sucateados e está tendo hiperlotação, além da redução dos horários de viagem proposto pela SETA e as empresas, alegando o melhor fluxo de trânsito. 10 centavos que ela dá de aumento de passagem, isso aí é uma quantia vultuosa que os empresários recebem e eles não estão fazendo por onde devido à grande sucata que hoje circula em Juiz de Fora. Para o estudante de escola pública, né, que a gente vai gastar mais ou menos em torno de R$ 167 por mês, sendo que nós não temos, a maioria dos estudantes não tem um cargo, não trabalha. Então, como que a gente vai estar conseguindo pagar esse valor? Vai prejudicar muito a classe trabalhadora e de estudantes. Eu fico muito grato se
o nosso poder legislativo e executivo intervir. Uma planilha foi apresentada no telão. O óleo diesel foi apontado como o maior responsável pelo reajuste, como explica o secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello. O transporte não está atrelado a um índice inflacionário específico. É uma cesta de produtos, por exemplo, o salário do motorista, o preço do diesel, e o preço do diesel variou muito mais do que a inflação do período. Então essa é uma questão que deve ser levada em consideração. Sobre a frota que circula na cidade, o secretário garantiu que vai fiscalizar a qualidade do transporte público. O contrato da licitação em Juiz de Fora prevê que os ônibus tenham no máximo 10 anos e uma idade média de 5. O contrato está sendo respeitado, então não existe nenhuma ilegalidade nesse sentido. O que a gente tem que ver é a qualidade com que o ônibus está circulando, se eles estão fazendo a manutenção adequada, enfim, apertar a fiscalização das empresas de ônibus. O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, assinou uma lei que estabelece a criação de 5 novos distritos. A nova condição permite que as localidades recebam um sinal de telefonia móvel, além de outros benefícios. Internet sem fio, celulares que se conectam à rede em qualquer lugar. Com o avanço da tecnologia, esse é um cenário comum para quem vive nos centros urbanos. Mas essa realidade é diferente em algumas zonas rurais. Aqui a gente ainda tem o telefone rural, mas mesmo assim oscila muito. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona, passa 2, 3 meses funcionando, que é uma beleza, aí fica uma semana parada. Fica uma situação bem complicada devido à falta de comunicação no dia a dia que você tem com, eu no meu caso, com fornecedores, com clientes, pessoas com parentes, uma falta de uma emergência que precisa comunicar, chamar uma polícia, chamar uma ambulância. Então as pessoas estão sem comunicação no geral aqui em nossa região. Há 5 anos, os vereadores de Juiz de Fora trabalham para mudar esse panorama. Para que as localidades tivessem direito a receber os serviços, era preciso transformá-las em distritos e depois inscrevê-las no Minas Comunica 2, um programa do governo do estado. A criação da comissão ela surgiu em 2013, quando nós descobrimos o lançamento do Minas Comunica 2, que era para atender os distritos. E aí fomos levantar essas comunidades, constatamos que era considerado como núcleo e não como distrito. Tivemos reuniões em Belo Horizonte, na CEPLAG, na Secretaria de Planejamento do Estado, junto com o secretário que nos orientou, e através da IGTEC íamos fazer esse levantamento. O Estado, um órgão do Estado, tinha que vir até o município, demarcar as divisas desses distritos. Então foi feito essa contratação do IGTEC, mas nisso que a Prefeitura estava para assinar o documento, porque a Prefeitura tinha que contratar esse serviço. E ao fazer essa documentação, o IGTEC foi extinto. E aí tivemos que começar quase tudo de novo, onde o Estado passou esse trabalho para a Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro que fez o trabalho, essas localidades todas elas foram consideradas aptas a serem elevadas a distritos. Esse minuta de projeto de lei foi nos entregue, a gente verificou, formatou e encaminhou ainda em 2018 essa projeto de lei para a Câmara para que fosse votado e aprovado. Foi votado, aprovado, conforme foi enviado à Câmara, e agora nós sancionamos e publicamos, semana passada, na sexta-feira, a sanção desse projeto de lei, elevação desses distritos. No dia 25 de outubro, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, sancionou a lei que criou os distritos de Caeté de Minas, Penido, Monte Verde de Minas, Valadares e Humaitá de Minas. Há poucos dias estivemos em Belo Horizonte, reunimos com o candidato, hoje já governador eleito, o Romeu Zema, entregamos para ele uma carta compromisso pedindo que desse sequência nesse projeto. É um projeto que a gente vê que não vai atender só Juiz de Fora, são mais de 100
localidades em Minas Gerais que ainda espera ser contemplado. É levar tecnologia, é levar rapidez nas ações, isso impacta diretamente na saúde, na educação, a telefonia é extremamente importante, a internet móvel nem se fala, então a gente está ali realmente ao lado, né, dos cidadãos, dos residentes, das pessoas que frequentam a zona rural de Juiz de Fora, para que elas tenham ali uma vida mais confortável e tendo os direitos de todo mundo que tem aqui no distrito sede, que é dentro aqui da cidade, no centro de Juiz de Fora. A Câmara Municipal encerrou esta semana o 10º período legislativo. Na pauta, audiências públicas e reuniões ordinárias. Confira o resumo das atividades. A semana aqui na Câmara Municipal começou com a 8ª reunião ordinária, momento em que os vereadores inscritos comentaram as eleições de domingo. Na manhã de terça-feira, o plenário da Câmara recebeu o secretário de Trânsito, Rodrigo Tortoriello, numa audiência pública. O destaque da 9ª reunião, feita no dia 30, envolveu a eleição da nova mesa diretora, biênio 2019 e 2020. A Tribuna Livre deu a palavra a Edinaldo Ramos, em nome do Sinágua, que é o sindicato dos empregados nas indústrias e serviços de purificação e distribuição de água e serviços de esgoto de Juiz de Fora. O Departamento de Limpeza Urbana de Juiz de Fora alterou o horário do início da coleta seletiva, de 8 para 7 da manhã. Na reportagem de Vitor Ramos, você vai saber como o serviço é feito na cidade. Plástico, papelão, garrafas PET, caixinhas de leite. Todo esse material é recolhido em 119 bairros da cidade na coleta seletiva do Denlurb. É feito uma rota, né, pelo setor de engenharia e cada caminhão assim tem os bairros determinados para que seja feita a coleta de reciclável. E ela é sempre alternado do dia da coleta domiciliar. Temos uma equipe de um motorista e 2 coletores em cada caminhão e fazemos a coleta com um caminhão gaiola. Ele é um caminhão que tem uma grade atrás, ele é diferente, porque o material reciclável não pode ser compactado, ele é diferente, né? É um caminhão aberto atrás, só que ele é cercado com grade, o material fica solto ali dentro. Depois que a coleta seletiva é feita, os materiais são trazidos para esse galpão no bairro Santa Cruz, na zona norte da cidade, onde eles são separados e depois vendidos. O caminhão chega, a gente vai lá, descarrega o caminhão, depois descarregado a gente vai e separa, cada um no seu devido lugar. Depois de separado nas bags, a gente pega, leva para ali para imprensar o material e depois nós revendemos eles, os atravessadores. Para a gente poder fazer um fardo de papelão, nós precisamos no máximo de umas 7 bags dessa daqui de papelão, entendeu? E misto é umas 6 bags, PET também é 6 a 7 bags, entendeu? Depende do tamanho do fardo que a gente queira fazer ele. O lixo está aqui, nós separa misto, leitoso, colorido, leite, PET, sacola, sacolinha. No dia 22 de outubro, o Denlurb alterou o horário de início da coleta seletiva, que passa das 7 para as 8 da manhã. É só deixar o material separado para ser recolhido. Tem conscientização sim, mas assim, precisa melhorar mais, por quê? Ainda tem muitas poucas pessoas que têm os bairros que são beneficiados pela coleta, mas os moradores ainda não atendem a esse pedido nosso. Sim, poucas casas ainda separam o material. A rota da coleta seletiva de cada bairro pode ser pesquisada no site do departamento www.denlurb.pjf.mg.gov.br. Quem quiser pode levar os materiais diretamente no galpão, que fica na rua Bartolomeu, sem número, no bairro Santa Cruz. Vamos falar de esporte. O repórter Vitor Ramos chega com os destaques de Juiz de Fora e região. Boa noite, Vitor. Olá, Aline. Olá para você ligado no JF TV Notícias. A gente traz as informações do esporte local em parceria com o portal Toque de Bola. Começamos com o futebol. O Atlético de São João del Rei, que já havia garantido o acesso ao módulo 2 do Mineiro, perdeu a final para o Coimbra, em jogo disputado no dia 27 de outubro, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Mas os torcedores não têm do que reclamar da campanha do time. Foram 16 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e somente 2 derrotas. Depois do recesso de 15 dias por conta das eleições e do feriado nacional, a maior Copa de Futebol Amador do país voltou a ser disputada, a Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador 2018. Pela 9ª rodada da competição, foram 34 partidas nas categorias Dente de Leite, Mirim, Infantil, Juvenil, Zona Rural, Master, Veterana, Adulta, Sênior,
Supermaster e Adulta Feminina. Os resultados e a tabela completa dos jogos você encontra no portal Toque de Bola. Do campo, nós vamos para as quadras. A equipe masculina sub-20 de futsal do Tupi conquistou em 3 rodadas duplas, nos dias 26 e 28 de outubro, o primeiro lugar no quadrangular semifinal do Campeonato Mineiro do Interior, disputado no Ginásio do Esporte em Juiz de Fora. O time se classificou para a fase final do estadual depois de um empate em 3-3 com o Montes Claros e vitórias por 6-3 contra o Nova Serrana e 8-1 contra o Congonhas. Eu volto com você, Aline. Obrigada, Vitor. A programação cultural do fim de semana chega agora com a Juliana Morandi. Confira. Sábado, dia 3, começa animado com o Pôr do Samba Salvaterra. O Grupo Glicose se apresenta com muito samba e pagode, a partir das 5 horas, com entrada a R$ 25. Continua em cartaz a peça A Bala de Prata, do Grupo Divulgação, com apresentações de quarta a domingo às 8 da noite, com meia entrada a R$ 10 e inteira a R$ 20. A Dunk Club traz os DJs Caput e Lamas no comando da música eletrônica, a partir das 10 da noite, com entrada a R$ 30. No Café Musique, sábado é Dia de los Muertos. Serão 4 DJs animando a noite, a partir das 10 horas, com entrada a R$ 20. No Bar da Fábrica, show de reggae com as bandas Juiz Foranas, Sou Rueiro e Surfa, que trazem canções alternativas, a partir das 9 da noite, com entrada a R$ 20. Para quem gosta de rememorar, o Cultural Bar apresenta a nova festa dos anos 80, com a banda 8 Bits. A casa abre às 11 da noite e o show começa às 1h30 da manhã. A entrada custa R$ 15 ou R$ 60 revertidos em consumação. Começa na segunda-feira, dia 5, a Semana Global de Empreendedorismo no Victory Business Hotel. O evento vai até dia 8 e tem horários e preços variados. Informações e inscrições no site do Sebrae Minas. Também na segunda começa a 17ª edição do Festival Primeiro Plano no Teatro Pascoal Carlos Magno. Desde 2015, o evento é parte do calendário cultural de Juiz de Fora e Mercocidades. Chance para o público assistir a produções que dificilmente são exibidas no circuito comercial. Então, quem quiser prestigiar o cinema, produtores e diretores, o festival vai de segunda a sábado, sempre às 7 da noite. Na quinta-feira, o cantor Juninho Barreto e banda se apresentam no Bar da Fábrica, com repertório variado, a partir das 9 da noite, com entrada a R$ 15. Mais um evento anima a Praça do Bairro Bom Pastor. Na primeira edição do Sabores na Brasa, variados cortes de carnes preparados na brasa, cervejas e cachaças, além de muita música ao vivo. A entrada é franca e começa na sexta-feira, dia 9, de 4 da tarde às 10 da noite. No sábado e no domingo, de meio-dia às 10 horas da noite. O JF TV Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.